nós recebemos constantemente muitos elogios das escolas públicas portuguesas, porque possuem grande estrutura, as crianças têm muitos incentivos para se desenvolverem e, de fato, o jovem português é extremamente qualificado. Fala pessoal, eu sou o Fábio da Aliança Portuguesa, que bom que você está aqui no nosso canal e hoje é aquele vídeo especial falando sobre as minhas experiências em Portugal. E o tema de hoje vai ser educação. Como é que foi o desafio para conseguir a escola que os meus filhos estudam? Bora lá! Bom, vale lembrar que o período que eu cheguei em Portugal, em janeiro de 2023, é exatamente o meio do ano letivo. Aqui em Portugal, diferente do Brasil, que o ano letivo começa no final de janeiro, fevereiro, o ano letivo em Portugal começa em setembro. Então essa aqui já é uma informação importante para você que deseja vir para Portugal e tem filhos pequenos, saber. Se você quiser vir para Portugal, é bom que você chegue um pouquinho antes de setembro, que é o período de matrículas nas escolas portuguesas. Comigo foi um pouco diferente, eu cheguei em janeiro, ou seja, exatamente no meio do ano letivo. Só que foi um desafio o início de tudo. A primeira semana que eu cheguei foi uma semana completamente chuvosa e você precisa ainda se organizar a casa, ver os primeiros móveis, eletrodomésticos. Foi literalmente uma confusão a primeira semana em Portugal. Então, perceba, eu já estava caminhando ali mais ou menos para o meio de janeiro. E aí começou a saga em busca da escola. Existem em Portugal muitas escolas públicas de altíssima qualidade. Porém, eu queria, de alguma maneira, buscar uma escola privada. Eu sou filho de professores de matemática, meu pai e minha mãe, e eu sempre fui muito estimulado à educação. E meus pais sempre me incentivaram que eu pudesse buscar sempre as melhores opções para os meus filhos, assim como eles, quando eu era criança, sempre buscaram boas opções para mim. E uma coisa que estava muito forte no meu coração era que eu não sabia o tempo que eu ficaria em Portugal, mas eu queria de alguma forma deixar um registro interessante na vida dos meus filhos. E por isso eu busquei uma escola que tivesse uma ênfase muito grande no ensino da língua inglesa. E assim eu fui procurando ali entre algumas escolas, no caso aí particulares, porém não havia vaga em nenhuma delas. Então perceba, eu tenho um filho que na época tinha 3 anos de idade e um outro que tinha 9, e às vezes na escola eu conseguia a vaga para um e não conseguia a vaga para o outro. Foi assim, literalmente uma saga. Eu visitei umas 6, 7 escolas para conseguir encontrar uma escola que de fato atendesse aquilo que nós estávamos procurando. Quando eu consegui essa escola foi desafiador, mas foi também um outro sinal da bênção de Deus na nossa vida. Porque na ocasião, quando eu visitei essa escola, havia vaga só para o pequenininho e para o maior não tinha vaga. Então nós voltamos para casa e no dia seguinte a diretora da escola nos ligou falando que uma criança da série do meu filho mais velho tinha voltado para a Noruega, que abria uma vaga ali para eles e por mais que existissem até outras pessoas na fila, ela passaria a vaga para o nosso filho. Então, eu fiquei muito feliz com essa conquista, porque ele poderia estudar numa escola internacional, todas as aulas sendo ministradas em inglês, e eu fiquei muito feliz com essa oportunidade que a gente conseguiu. Então perceba, a parte educacional, ela é muito importante. As escolas públicas portuguesas, elas são de excelência. Foi mesmo uma decisão pessoal. Eu que gostaria de colocá-los em uma outra escola. Porém, nós recebemos constantemente muitos elogios das escolas públicas portuguesas, porque possuem grande estrutura, as crianças têm muitos incentivos para se desenvolverem e, de fato, o jovem português é extremamente qualificado. E uma questão muito incrível é justamente a mistura cultural. Na sala dos meus filhos tem crianças da Alemanha, crianças do Japão, crianças de Portugal, naturalmente, da Espanha, do Brasil, da Índia, de vários países diferentes. E essa mistura é sensacional no desenvolvimento da criança. Ter amigos que viveram na Irlanda, na Bélgica, tudo é muito comum aqui em Portugal. Você vê essa mistura
de culturas e é um ganho gigantesco na vida deles. Hoje, em menos de um ano, eles já falam muitas palavras em inglês, já têm um entendimento muito maior, porque simplesmente estão imersos dentro de uma estrutura que os ensina constantemente no idioma inglês. Uma outra questão curiosa em relação às escolas é que elas são em tempo integral. Então nós os deixamos pela manhã, por volta das 9 da manhã, e os buscamos às 4 da tarde. Também isso é bastante curioso, porque eles têm um tempo maior de aulas e também possuem um número de intervalos entre as aulas que dão uma tranquilidade maior para o desenvolvimento. A grade curricular brasileira, ela é composta por muitas matérias, bem diferente aqui de Portugal. Aqui eles focam muito mais na parte das línguas, na matemática, em artes, em alguns assuntos específicos. No Brasil existe aula de filosofia, às vezes algumas escolas cobram até notas na educação física, algumas coisas bem diferentes. Aqui, estudar traz muito mais leveza do que no Brasil. Parece que a sensação que eu tenho é que o ensino no Brasil está muito preocupado em jogar muita matéria e não se preocupam tanto no desenvolvimento das crianças. Aqui a gente tem uma questão que é curiosa. Existem muitos eventos dentro da escola, muitas apresentações, coisas que ajudam a quebrar a timidez, a fazer com que a pessoa se desenvolva na parte do empreendedorismo, aprenda a lidar com o dinheiro. É bem interessante. Eu, particularmente, tenho gostado muito da educação aqui em território português. E uma questão extremamente curiosa é o período de férias. As crianças têm muito mais tempo de férias em Portugal do que no Brasil. Isso é bastante curioso. As aulas normalmente acabam no final de junho, então as crianças ficam de férias o mês de julho inteiro, o mês de agosto inteiro e só vão voltar a estudar lá pro dia 10, dia 15 de setembro. Esse mais ou menos é o tempo médio do período de férias. Somado a isso, existem outras semanas ao longo do ano que também são semanas de férias. Por exemplo, o período entre Natal e Ano Novo, o início do outono, o período de Páscoa. Possivelmente existem aí em torno de 4 meses de férias para as crianças aqui em Portugal. Se você contar isso para os seus filhos, eles vão querer vir para cá amanhã. E aí, o que você achou desse vídeo? Você já escolheu se você quer que seu filho estude numa escola pública ou numa escola privada? Você que vai ter essa opção de escolha. Faz uma pesquisa e vê o que você prefere. As duas são de grande qualidade e você vai ver o desenvolvimento dos seus filhos muito rapidamente. Eu tenho certeza disso. E continua ligado na nossa série sobre as minhas experiências aqui em Portugal, porque o nosso próximo vídeo vai ser sobre um assunto extremamente importante. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar, manda esse vídeo para o máximo de pessoas. E até o próximo!